Eu vou pedir e peço um texto projetado, que eu não iria projetar, mas me veio à memória e ao coração agora há pouco, porque eu vou falar nessa manhã sobre o caminho da oração e da adoração, o trajeto da oração e da adoração. A oração e a adoração. Um culto se faz com três coisas: oração, louvor e palavra. Não existe culto sem oração, louvor e palavra. As três partes de um culto: oração, louvor e palavra. Tem que ter os três. E eu vou falar nesta manhã sobre duas partes: oração e adoração. Vou abordar mais a oração e em algum momento da pregação vou falar sobre adoração. E eu vou me basear em Atos capítulo 16. No entanto, eu quero registrar aqui, já como introdução dessa mensagem, um texto que está no livro do profeta Daniel, no capítulo 9, versículo 21 ao 23. Para que você veja como as coisas começam, como as coisas acontecem na nossa vida. Enquanto o Ministério de Comunicação está colocando ali, nós temos diversas passagens da Bíblia nos mostrando pessoas orando, nos mostrando Israel clamando, orando, falando com Deus. Veja Nínive. Quem não conhece a história de Nínive, Deus mandou Jonas a Nínive, não para pregar nada lá, o evangelho lá, não para levar uma mensagem de arrependimento, não para levar uma mensagem de quebrantamento. Deus enviou Jonas a Nínive com uma sentença de destruição. Deus enviou Jonas apenas para dar a sentença. Deus disse: avisa para eles, 40 dias eles têm de vida e Nínive será destruída. Avisa para eles. Essa era a mensagem. Deus não falou: Jonas, entra lá, prega para eles, quem sabe eles vão se converter, eles vão dar ouvidos à palavra. Deus já mandou a sentença. Jonas tentou fugir até que chegou lá. Quando Jonas chega em Nínive, caminho de 3 dias, vocês que conhecem a palavra sabem o que ocorre. Quando Jonas começou a pregar e entrar com a mensagem que Deus lhe mandara, o rei de Nínive ouviu, a palavra chegou até ele. E sabe o que o rei de Nínive fez? Conclamou o povo a um jejum, conclamou os ninivitas à oração, ao quebrantamento, e eles foram clamar a Deus. A sentença foi mudada. O povo orou, buscou a face do Senhor, e Deus mudou a sentença de Nínive. Deus não destruiu Nínive. Lamentavelmente, 100 anos à frente, no livro do profeta Naum, a cidade foi destruída, porque eles não continuaram no mesmo propósito. É preciso que continuemos. É isso que Paulo disse: sejamos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Não adianta começar e não ser firme, começar e parar. Tem que começar e continuar. Nínive não continuou. 100 anos à frente, no livro do profeta Naum, há o registro da destruição da cidade. Mas na hora que eles clamaram, Deus esteve com eles. Deus anulou a sentença deles. Quem conhece a palavra sabe, e já leio esse texto, quem conhece a palavra sabe de outros inúmeros casos de oração. Um dos mais emblemáticos é registrado em 2 Crônicas capítulo 20, quando o rei Josafá fica sabendo que vem um grande exército contra ele, para pelejar contra ele e contra Judá. O que Josafá faz? Josafá conclama o povo de Judá, conclama todo o povo a orar, a buscar a face do Senhor. E ele diz ao Senhor numa oração que muitos conhecem, ele diz: Senhor, não há força em nós para resistirmos, mas os nossos olhos estão postos em Ti. No mesmo momento, Deus levanta um profeta no meio do arraial de Judá e diz: ouvi-me, ó rei Josafá e todo Judá, nesta peleja vocês não terão que pelejar. Parai, ficai parado, e vocês verão o livramento que o Senhor dará.
e Deus desbaratou os exércitos que vinham contra Josafá. O texto que você tem aí, aqui a minha retaguarda, no livro do profeta Daniel, veja, diz: falava eu. Quem? Daniel. Digo, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, o anjo Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente, voando, e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Versículo próximo. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido, no princípio das tuas orações, súplicas. Quando você começou, Daniel, a orar, saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Eu quero apenas mostrar para os irmãos que quando você começa a orar, algo novo acontecerá, respostas chegarão. Veja o que o anjo diz a Daniel: no primeiro dia em que você começou a orar, saiu a resposta. Essa resposta demorou 21 dias para chegar, porque houve batalha nos céus. Quem conhece o texto sabe. Houve guerra, porque oração é guerra. Nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. E sem oração você não consegue. Nós precisamos nos envolver na oração. Toda a igreja na oração. Eu digo aqui, eu faço aqui uma chamada a vocês, uma observação. Eu vou te colocar aqui uma questão de múltipla escolha, e vou te falar uma coisa. Eu nem comecei ainda. Aguarda aí, Afonso, que vou entrar no capítulo 16 ainda. Isso é só um abre-olhos ainda. Terça-feira nós temos oração aqui. Irmãos, nós estamos perdendo o hábito de orar. Perceba isso. Nós estamos perdendo o hábito de orar. Por isso estamos nos deslocando para lá, para receber algo de novo da parte de Deus. Venha terça-feira aqui. Na maioria das vezes você vê apenas o pastor Ney aqui. Deus, não sei o que, clamando e bradando. Quem vai chegando vai sentando, um conversando com o outro na hora da oração. Ninguém ora, irmãos. Todo mundo sentado, o outro olhando para o relógio para ver a hora que vai terminar a oração. Estamos perdendo esse hábito. Oração é hábito. Hábito se cultiva. Ore mesmo sem querer, ore mesmo sem palavras, ore mesmo cansado. Quando você chegar aqui às terças-feiras, eu vou te dar agora uma questão de múltipla escolha, e vou te dar uma resposta para elas. Existem várias formas de se orar na Bíblia, não há uma forma correta. Deus ouve você em qualquer lugar, inclusive. Esse foi o questionamento da mulher samaritana com Jesus. Vocês dizem que se deve adorar em Jerusalém, nós os samaritanos adoramos no Monte Gerizim. Jesus disse: vem a hora e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não há lugar específico. O templo é um local onde nós nos reunimos coletivamente. Individualmente você pode orar em qualquer lugar, e nós também. Se nós saíssemos daqui agora, vamos nos concentrar lá no centro da freguesia, ali em algum largo ali, e vamos começar a orar. Deus nos ouviria lá como nos ouve aqui. Deus te ouve dentro do teu quarto, dentro do teu banheiro, dentro da copa, dentro da cozinha, dentro da sala, na varanda do teu apartamento, no terraço, no quintal. Deus vai te ouvir em qualquer lugar. Mas veja, terça-feira você vem para um culto que é um culto de oração, e nós estamos perdendo o hábito. E aí às vezes o problema está em nós também. A gente chega aqui, olhe na Bíblia, diversas formas de orar. Volto a dizer, não estou dizendo para você que haja uma certa, mas eu quero te convidar a voltar à prática dos joelhos. Se você não tem problema nos joelhos, não fique apenas sentado.
Quem joga futebol aqui não entra no campo para ficar apenas ali parado. Se a bola chegar no meu pé, eu pego. Não, você vai correr de um lado para o outro. Se você é ponta esquerda, tu vai correr de um lado para o outro na ponta esquerda. Você vai chegar da ponta direita, vai correr de um lado para o outro. Se você é centroavante, tu vai sempre em direção ao gol e está defendendo ali. Você entrou em campo, você sabe, agora eu tenho que correr, vem para a oração. Quando você ouvir então, de mim, inclusive se eu falar isso ou de qualquer outro, olha, vamos orar agora. Se você quiser ficar sentado, fica. Se você quiser ficar de pé, fica. Irmãos, quando tu ouvir a palavra oração, pense assim: eu vou me dobrar diante do Todo-Poderoso e vou falar com Ele. Dobre o seu joelho, quebra isso em nome de Jesus. Comece a buscar a Deus sentado, às vezes e na maioria das vezes a tua mente divaga, você olha para um ou outro que está chegando, dobra o joelho, fecha os teus olhos ali, comece a clamar. Voltemos à prática da oração. Mas se você não pode dobrar o joelho, veja, eu não estou te falando que é uma regra, não. Jesus, os judeus, a prática mais comum era orar de pé. No Getsemane, diz a Bíblia, pondo-se de joelhos orava. Eu já mostrei diversos textos aqui, onde pessoas de joelhos no livro de Atos oravam. Mas Deus só vai te atender se você estiver de joelho, não. Quando você se dobra diante de Deus, você está se humilhando, reconhecendo a sua submissão diante dEle. Ajoelhar-se diante de alguém é estar ali restrito à sua autoridade. Voltemos à prática da oração. Quando você chegar aqui terça-feira, já pense: onde é que eu vou? Que banco que eu vou? Eu vou chegar e vou me dobrar e vou orar. Você vai ver Deus trabalhando na sua vida, na sua família, na sua igreja. Você vai ver Deus fazendo coisas novas, e é isso que eu vou te abordar agora, no livro de Atos capítulo 16. Deus trabalhando, fazendo coisas novas, a partir da vida de pessoas que oram. Eu não preciso desses óculos aqui, porque eles são para longe, eu enxergo todos. Meu Deus, rapaz, eu só via homem feio nesse primeiro banco. Vocês são até bonitos. Tão bonito, pastor Nelson. Olha, daqui a pouco eu coloco de novo. Atos 16, versículo 16 ao 21. Vamos lá, vamos aqui em velocidade 10. Ora, aconteceu que quando íamos ao lugar da oração, veja, quando íamos ao lugar da oração, você vem terça-feira aqui é o lugar da oração. Nós vamos sábados ao monte, lá é o lugar da oração. É o projeto. Qual é o nosso projeto? Nós vamos orar onde? E quando íamos ao lugar da oração, nos veio ao encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador e que adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Escutem o que eu vou te explicar agora. A Bíblia diz, Deus usando Salomão, que há caminhos que ao homem parecem direitos, mas os seus fins são o quê? Caminhos de morte. Há caminho que ao homem parece direito, mas os seus fins são caminho de morte. Aqui havia uma jovem escrava. Essa jovem era escrava, literalmente. Os senhores dela, ela tinha senhores, ela tinha dono. Estamos falando de uma época onde as pessoas tinham escravos aqui, no Novo Testamento. E essa jovem, ela tinha um espírito com ela, que a fazia adivinhar. Nós sabemos muito bem na Bíblia Sagrada, em diversas passagens, sobretudo no Antigo Testamento, que Deus deixou bem claro: não haja em vós adivinhadores, não haja no meio de vós, Israel, e você acha que seria diferente da igreja, quem consulte os mortos. O profeta Isaías disse: a favor dos vivos, consultar-se-á os mortos. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos, é isso que diz a palavra,
Mas os mortos não sabem coisa alguma deste mundo, não. Por isso é importante, eu creio no que está registrado, no que está escrito. Esta jovem, ela dava lucro aos seus donos, adivinhando. Esta jovem aqui, quando a Bíblia diz que ela tinha um espírito adivinhador, em grego é pneuma é espírito. Pitonos. Quando eu falo piton, te diz alguma coisa? Uma pitonos. Piton é uma cobra. E realmente era. Na época de Paulo havia um templo chamado Templo de Delfos. Havia o oráculo de Delfos. Sócrates, inclusive, foi considerado pelo oráculo de Delfos o homem mais sábio da terra na sua época. Por isso muita gente o invejava e ele foi morto tomando cicuta, acusado injustamente de algumas coisas que não é preciso falar aqui. E essa jovem, ela tinha em si um espírito que adivinhava. Os irmãos vejam quantas pessoas passaram pela mão dessa jovem, pelas mãos dessa jovem. Ela adivinhou coisa na vida das pessoas, ela falou até coisas certas na vida das pessoas, ela deu alguns direcionamentos, acertou muitas vezes, errou outras, porque adivinhar é isso. Imagine quantas pessoas passaram pela mão dessa moça e saíram ali pensando assim: que bênção. Ela me disse, realmente ela me falou coisas que aconteceram. Ela me falou coisas ali que aconteceram na minha vida. E ela falou coisas que iam acontecer e se cumpriu. Que bênção. Por isso que eu sempre vou lá, eu sempre vou consultar, eu sempre vou ali. Muitas pessoas passaram por essa jovem. Esse espírito que estava sobre ela era representado por uma cobra, uma serpente, que ficava no templo de Delfos. Até que chega um dia que Paulo e Silas estão indo no caminho da oração. Essa jovem cruza o caminho com eles. Jovem acreditada na época. A credibilidade dela era grande. Senão seus senhores não ganhariam com ela. Eles lucravam com as adivinhações dela. Muitos naquela época, certamente como hoje, estariam pensando assim: tá vendo, gente? Isso é do bem. Isso é coisa de Deus, isso é coisa boa. Olha como essa jovem tem um dom. Ela adivinha, ela fala, ela aconselha. Olha aí. Pense, se o que estava nela era algo de Deus. Quando ela cruza o caminho com Paulo e Silas, dois homens que estão no caminho da oração, aí eu te digo o seguinte: quando você está no caminho da oração, você obterá novas experiências da parte de Deus. Quando você está no caminho da oração, quando você está no caminho da busca, você não está atrás de novas experiências, não é isso. É o próprio Deus quem vai criar para você. É o próprio Deus quem vai te colocar dentro de situações para você vivenciar e ver o quanto Ele trabalha através de você, porque você está agora no caminho da oração. No caminho da oração, um paralítico levantou com Pedro e João. No caminho da oração, Pedro estava orando no terraço. O anjo falou com ele que Cornélio ia procurá-lo. Novas experiências no caminho da oração. Eu conclamo aqui de novo os homens dessa igreja. Não é uma chamada de atenção, uma briga, não entenda. Quando eu falo isso, é porque quero ver você firme na fé, firme com Deus, com uma nova experiência espiritual. Homens, vocês estão jogando futebol todo sábado, dá tempo, sobe o monte com a gente, vamos orar, vamos buscar, depois tu vai fazer até gol naquele campo. Eu dou aula de 9 a meio-dia aos sábados, eu vou para lá, não tem desculpa, eu dou aula. Tudo bem, se você trabalha, você não pode, mas dá para fazer. Você vai ver que Deus vai te dar graça, e as novas experiências que você vai ter, você vai ver, valeu a pena, está valendo a pena. Eu quero mais e mais e mais de Deus. No caminho da oração, essa moça cruza o caminho deles, e no versículo 17 diz:
ela, seguindo a Paulo e a nós, essa jovem que tinha um espírito de adivinhação, ela, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: esses homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Quem é que diria que isso aqui era ruim, irmãos? Olha aí, rapaz, você está criticando, olha o que a moça está falando. Ela está inclusive elogiando Paulo e Silas, rapaz. Deixa de ser carrancudo, cascudo. Discernimento. Quando você entra no caminho da oração, Deus começa a te dar discernimento. Algumas pessoas aqui sabem do que eu vou falar agora. Nós já tivemos casos aqui, tem gente me ouvindo aqui que sabe disso, de expulsar demônios. Você sabe o que é um demônio possuir o corpo de uma pessoa? Talvez você nunca tenha visto, talvez para você seja brincadeira, até o dia que você realmente se deparar com um sério. Não é essa palhaçada que você vê na televisão, não. Bota a mão para trás, aquilo é palhaçada. Mas no dia que tiver um demônio mesmo na tua frente, que te enfrentar, que falar com você, como já falou para mim: eu vou quebrar tua perna. E tentou, porque no Brasil, de moto, uma prancha se levantou, um caminhão passando por cima, uma semana depois, e veio na minha perna, mas não quebrou, porque o Senhor acampa os seus anjos ao nosso redor. Não quebrou, só bateu no tornozelo, mas ele tentou cumprir. Aqui, essa jovem falava uma coisa certa, falou uma coisa certa: esses homens que vos anunciam o evangelho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Olha aí, de novo falou certo, falou bem. A Bíblia diz que Satanás se transfigura em anjo de luz. Satanás é o mais hábil sedutor da humanidade. É o mais hábil enganador da sociedade. Satanás, quando entrou no Éden, arrebentou Adão e Eva. Quando Satanás conseguiu minar a resistência de Sansão usando Dalila com os inimigos, de homem de Deus, Sansão passou a ser animal de carga. Quando Satanás entrou em Judas, Judas traiu Jesus, Satanás levou Judas ao suicídio. Ananias e Safira, só por terem sido cheios seu coração, induzidos por Satanás em atos, Deus fulminou os dois. Satanás não brinca. Satanás, quando você luta com ele, você nunca empata. Ou você ganha ou você perde. Então Tiago 4,7 diz assim: resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Resiste como? Na oração. A oração é algo que ele não tem defesa. A adoração é algo que ele não tem defesa. Quando você começa a adorar e quando você começa a adorar, a orar, a palavra é algo que ele não tem defesa. Oração, louvor e palavra. Mas veja, ao longo dos tempos, erradamente que se tem aprendido, frases, jargões errados. Está amarrado. Onde é que está isso na Bíblia, o crente? Você acha que é assim? Está amarrado. Ih, me amarrou, estou amarrado. Me amarrou. Alguém me desamarra aqui, que aquele crente ali me amarrou. Não é assim não. Resistiu na fé. E a fé na palavra não é com jargão. Está repreendido, não é assim não. A tua vida tem que estar no altar. Então eu disse, eu já enfrentei casos aqui, muitos aqui. Eu já enfrentei casos aqui. Sai em nome de Jesus, sai. Pum. Oi, pastor Anselmo, não estou falando com você. Não quero conversar com você. Quero conversar com ela. Pum, de novo. Porque ele engana. Alguns aqui já devem ter passado por isso. Você expulsa demônios que estão ali, a pessoa fica boa. Ai, meu Deus, quem sou eu? Pastor Anselmo. Olha para mim. Não olha não. Olha para mim. Pum, de novo. Porque o objetivo dele é destruir pessoas. E aqui ele estava destruindo a vida desta jovem e a vida de quem a procurava, acreditando em falsas promessas,
adivinhações e coisas do gênero, até que cruzou o caminho de 2 homens de oração, de 2 homens que oram, de 2 homens que estavam no trajeto da oração, pura e simplesmente queriam buscar a face do Senhor. E ela, seguindo a Paulo, clamava: esses homens que vos anunciam o evangelho são servos do Deus Altíssimo. E versículo 18: e fazia isto por muitos dias. Quem está no caminho de oração, da oração, tem discernimento. Porque se Paulo e Silas não tivessem discernimento aqui, certamente teriam trazido aquela mulher para o ministério deles. Olha aí, Silas, coisa tremenda, né? Olha aí, Paulo, vamos agregar essa mulher conosco. Está aí, ó. Ela está reconhecendo que nós somos homens de Deus. Essa mulher é uma força, olha. Ela está bradando aí: esses homens que vos anunciam o evangelho são servos do Deus Altíssimo. Olha aí, gente. Vamos trazer para cá para trabalhar conosco. Você nunca viu crente endemoniado, pessoas falando coisas certas endemoniadas há muitos anos? Se eu for contar as histórias aqui, e muitos aqui que são antigos da fé sabem de quantas pessoas dentro das igrejas já caíram endemoniadas e continuam caindo, porque muitos estão só na igreja com cartão de membro, mas ainda não passaram pelo processo da conversão. Ainda tem suas brechas que tem que tampar, ainda tem suas situações que tem que resolver, ainda tem coisas que tem que deixar para trás. Você não abandonou, você não deixou, tem que deixar. Mas mamãe vai ficar triste. Entristeça a mamãe, mas não entristeça o Espírito de Deus. É porque papai já está velhinho, papai sempre foi. Entristeça teu pai terreno, mas não entristeça teu pai que te criou e que está transformando a tua vida e a tua família. Parte para cima das sortes espirituais da maldade. Quando você está no caminho da oração, Deus te dá experiências novas. Quando você está no caminho de oração, Deus te dá discernimento. Veja Pedro dizendo a Ananias e Safira: porque mentistes ao Espírito Santo. Pedro estava recebendo uma grande soma de dinheiro, uma grande oferta dada por eles. O coração de Pedro não estava naquilo ali, na oferta dada, na dádiva que eles estavam entregando. Se fosse hoje, verdade seja dita, aqueles 12 mentirosos seriam consagrados a alguma coisa na igreja, porque estavam trazendo alguma coisa. Para ser consagrado tem que ser convertido, tem que ter compromisso com Deus, tem que ser crente à prova d'água, à prova de chumbo, à prova de bala, à prova de fogo. Tem que ser crente que em qualquer situação você é crente, lavado, comprado e remido no sangue do Cordeiro. A vaga aqui não pode ser para crente, então não é para mim. Eu sou crente, lavado, comprado e remido no sangue do Cordeiro. Pedro teve discernimento. Pedro não se deixou levar pela oferta grande que estava chegando até ele. Pedro disse: porque encheu Satanás o teu coração, mentindo contra o Espírito Santo. Sabe o que é isso? Discernimento. E você recebe isso no caminho da oração. No caminho da oração, no capítulo do versículo 17, então, depois de muitos dias, primeiro dia, segundo não sabemos quanto, esses homens que vos anunciam o evangelho são servos do Deus Altíssimo. Imagine no terceiro dia, Paulo, olha ela aí de novo, que bênção, né? Que bênção, olha essa mulher aí, de novo. Esses homens que vos anunciam, quarto dia, olha que bênção. Paulo está ligado. Paulo tem discernimento, Silas também. Quando chega ali, Paulo diz: mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito. Veja isso. Na língua grega está aqui um verbo chamado parangelo. Parangelo em grego tem a ver com uma palavra usada no militarismo, usada pelos comandantes. Ordem militar, comando. Paulo dá um comando àquele espírito. Paulo dá uma ordem àquele espírito, como se fosse um comandante, um militar.
O versículo na língua grega diz exatamente: Parangelosoi entonomate Jesu Christu, exceltem epialtes. Paulo diz o seguinte: eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, sai dela. E aí o que acontece, irmãos? Se aquilo fosse de Deus, o espírito tinha saído. Se era Deus usando aquela moça, mas ela só fala coisa boa, ela só anuncia, olha, ela já me ajudou várias vezes. Se fosse de Deus, Deus retiraria o próprio espírito da mulher. Você vê que aquele espírito saiu porque era algo que não era da parte de Deus. Era um espírito demoníaco, e tem que ter discernimento para interpretar, para ver, para reconhecer. Paulo reconheceu isso. Em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, eu te dou um comando, eu te dou uma ordem: sai! E aquele demônio saiu dali. Quantas pessoas hoje estão sendo enganadas da mesma forma que aqui? Não, mas eu sempre vou, eu sempre consulto. Querido, Jesus te ama. Ele disse: eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, não. Para e pensa. Faça hoje uma prova com Deus se você está num problema desse. Senhor, eu estou me encaixando nesse negócio aqui, porque de vez em quando eu vou atrás de alguém. Me ajuda, Senhor, me revela, fala comigo. Se eu tiver no engano, me tira. Peça discernimento a Deus. Entre pelo caminho da oração. Por que nós estamos aqui reunidos? Por que nós somos igreja? Pelo exatamente muitas coisas, dentre muitas coisas, uma das mais emblemáticas que eu já falei aqui, porque nós fomos levantados por Deus para guerrear. A igreja está em guerra, sempre esteve. Revestido de toda a armadura de Deus. Isso, a armadura é para quem está em guerra. Nós não temos que lutar contra a carne e sangue. Isso é para quem está em guerra. Resistir ao diabo. Resistência é para quem está em guerra. Nós estamos em guerra, e a nossa guerra é contra forças espirituais da maldade, infinitamente superiores às tuas forças, e que se Deus não estiver na tua vida, você tomba. Continuando esse texto, versículo 19 diz: ora, vendo seus senhores que a esperança do seu lucro havia desaparecido. O que havia na cabeça daqueles homens? Dinheiro, lucro, lucro. Ela adivinha a vida dos outros, as pessoas pagam, a gente ganha dinheiro com isso. Não importa se quem está usando essa mulher é um demônio. Está dando dinheiro, é isso aí, continua. Quando eles viram que o demônio saiu da vida daquela jovem, aquela jovem foi liberta, ela recebeu uma graça da parte de Deus, mas os donos não ficaram felizes. Quando eles viram que a esperança do lucro havia desaparecido, prenderam Paulo e Silas. Aí eu volto a uma mensagem que eu preguei aqui, a última. É só vitória, só vitória. Paulo e Silas, irmãos, Paulo e Silas foram presos, é só vitória. Tem mais. Foram presos e os arrastaram para uma praça. É só vitória. Eita, foram arrastados para uma praça. Glória a Deus, só vitória. Isso é combate, irmãos, isso é luta. Você está vendo aqui homens que estavam no caminho da oração. Eles aqui tiveram discernimento, eles aqui tiveram uma nova experiência, e aqui estão tendo outra. Eita, que agora o tempo fechou para a gente. É nova experiência.
Até quando você suporta? Se tu estiver no caminho da oração, você suporta. Se você estiver no caminho da oração, a gente não precisa ficar dando tapinha nas tuas costas, nem se lembrando todo dia de mandar um WhatsApp, senão você faz biquinho e fica triste. Você fica chateadinha porque ninguém lembrou de você no seu aniversário. Você está firme no caminho da oração. Eu posso me esquecer de você, a igreja pode se esquecer de você, mas Deus nunca te esquecerá. Ele disse a Israel: assim, se uma mãe se esquecer de ti, ainda que uma mãe se esqueça de ti, se esqueça do filho a quem amamenta, eu jamais me esquecerei de ti. Deus disse, olha o carinho, bichinho de Jacó. Deus está no caminho com aquele que está no caminho da oração. Foram arrastados, foram presos. E aí vieram, o versículo 20 diz: e apresentando-os aos magistrados disseram: esses homens, sendo judeus, estão perturbando a nossa cidade. Não é isso que acontece? A igreja está aqui. Eu nunca vi lugar para receber tanto problema igual a igreja. Se tu faz uma festa aqui da roça, como vai ter em agosto, ou você fica aqui, os jovens aí à noite, também não vai fazer algazarra, mas um barulhinho ou outro, já tem reclamação. Vem gente no portão. Mas tu bota um pagode ali na rua, pode bombar a noite inteira. Ninguém reclama, ninguém chama a polícia. A igreja parece que está sempre perturbando, mas perturba o mundo das trevas. O dia que a igreja deixar de perturbar, não que a gente queira perturbar, não é isso. É porque a pregação do evangelho, a busca a Deus, perturba o reino das trevas. E realmente a gente encara dificuldades. Eles disseram, eles estão perturbando a nossa cidade. Eles não queriam saber se a jovem foi liberta. Eles não queriam saber se aquela moça agora teve um encontro com Deus. A gente parou de ganhar por causa desses dois homens aí. Eles estão perturbando a nossa cidade. E a moça, se lixem para a moça. Escute, você tem algum membro da tua família na igreja? Dá glória a Deus porque está aqui. Porque podia estar no meio das drogas, no meio do crack, da maconha, da cocaína. Mas o evangelho alcançou teu filho e você ainda é contra, rapaz. O evangelho alcançou tua família e você ainda fica aí. E se lá fora o tráfico tivesse alcançado, glorifique a Deus porque teu filho está aqui. Ele vai ser ensinado aqui. O texto continua: e pregam costumes que não é lícito receber, nem praticar. A gente não quer isso. As pessoas são assim, não queremos isso. A multidão se levantou a uma contra eles, rasgaram-lhe os vestidos, mandaram açoitá-lo com varas, lançaram na prisão. E aí eu fecho aqui. Os dois foram para a prisão. Por quê, irmãos? Porque fizeram um bem a uma possessa por um espírito maligno. Porque libertaram aquela vida das trevas. Foram parar na cadeia. Hoje, muitos de nós diríamos: por que, Senhor, está acontecendo isso comigo? Eu estava fazendo a tua obra. Eu não aceito isso na minha vida. Não, eles não fizeram isso não. Os magistrados entregaram os dois para um carcereiro, e disse: mantenham os dois sob escolta na prisão. O carcereiro, diz aqui o texto, levou os dois para dentro da cela. Eu estou remindo o tempo aqui agora. Prendeu os pés de Paulo e Silas no tronco. Aquilo doía. Pescoço imobilizado, aquilo doía. As mãos, tudo aquilo doía demais. E por que foram parar ali? Porque é guerra. Mas eram dois homens que estavam no caminho da oração. Quem está no caminho da oração não se dobra, não se curva, não se entrega. Se recuar é só para pegar velocidade.
crente que está no caminho da oração é igual foguete, e foguete não dá ré. Paulo e Silas, versículo 25. Pela meia-noite, Paulo e Silas oravam. Como é que se ora com os pés no tronco, com as mãos presas, com o pescoço imobilizado muitas vezes? Como é que se consegue orar hoje? Irmãos, eu não estou conseguindo nem orar. O que tu está passando, crente? Qual é o seu problema? Não está conseguindo orar por quê? Você está passando por isso aqui? Os dois apanharam, foram chicoteados, arrastados pela rua, humilhados, presos no tronco. E mesmo assim, eles... Vamos orar. Hoje, eu não estou conseguindo mais ler a Bíblia, não estou conseguindo nem orar. Qual o teu problema? Por isso estou pregando essa mensagem. Vamos engatar na oração, vamos insistir na oração, e vamos fazer a coisa tremer neste lugar. Vamos fazer vidas aqui se encontrarem com Jesus Cristo e serem libertas, demônios caindo neste lugar por causa do caminho da oração. À meia-noite eles oravam e cantavam hinos a Deus. Fique de pé. Eu vou cantar, mas vocês conhecem. Depois vocês falam: olha, pastor Anselmo está quebrando a liturgia. Eu sei, mas quebra, eu quebro também. A igreja conhece. Eu quero crer que... Eu não sei qual era o louvor que Paulo e Silas estavam cantando. Eles estavam orando, muitos presos ali. Mas eu vou dramatizar aqui como se eles estivessem cantando: aleluia, fundo aí, olha. De repente, eles estavam cantando e orando. De repente, houve um tão grande terremoto e foram abalados os alicerces do cárcere. E logo, imediatamente,
abriram as portas e foram soltos os grilhões de todos. Todo mundo estava livre, todo mundo estava solto, todo mundo estava liberto. Era só uma jovem, agora está todo mundo livre. Debaixo da oração, debaixo da adoração. E aí, o carcereiro acordou. Quando o carcereiro viu tudo aquilo, o desespero bateu, porque todo mundo ia fugir. Era um carcereiro contra dezenas de presos. Paulo e Silas ali. Tudo indica que Paulo e Silas tiveram autoridade sobre todos os outros presos, para que ninguém fugisse, como se dissessem: já que a gente ordena para o espírito maligno, ninguém sai, ninguém foge, ninguém sai daqui, ninguém sai, todo mundo no lugar. Era Deus. Irmãos, não dava nem para querer fugir, porque a glória de Deus estava naquele lugar. Quando a glória de Deus está, você quer ficar, você não quer fugir. Mas o carcereiro estava fora daquele ambiente. Escute essa agora: o carcereiro estava fora daquele ambiente. Quando ele percebe a gravidade, ele levanta a espada. Libertou uma jovem, mas eu levo uma vida agora. Quando ele levanta a espada, Paulo, talvez pela sombra, porque era tudo escuro, viu alguma luz, viu a silhueta do carcereiro e disse: não faças tal, nós estamos aqui. Sabe o que é isso agora? A igreja está aqui. Não é seu último culto, não é sua última semana, não é sua última tentativa. A igreja está aqui. Nós estamos aqui, Jesus está aqui. Paulo estava dizendo para aquele carcereiro: abaixa a espada, tem jeito para você, abaixa a espada. Uma vida já estava para ir embora através do suicídio. Ele abaixou a espada, ele largou a arma e todo trêmulo. Olha o que o caminho da oração faz. Uma jovem foi liberta. Presos naquele cárcere conheceram o poder de Deus. O carcereiro, agora que era um potencial suicida, larga a arma e vem a Paulo e diz: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Tudo isso começou no caminho da oração. Tudo isso começou com dois homens que queriam orar, com dois homens que queriam buscar. Se você soubesse o poder que há no caminho da oração, a autoridade que Deus quer te dar no caminho da adoração, no caminho da oração e da adoração, você começaria a partir de agora: Senhor, a partir de hoje vai ser diferente. Você vai, através do poder de Deus, libertar vidas. Você, através do poder de Deus, vai ver Deus libertando cativos num cárcere. Você, através do poder de Deus, vai fazer gente abaixar a espada e saindo de uma rota de suicídio através do caminho da oração e da adoração. Vai, aleluia! Aleluia! Aleluia. Sente a glória de Deus nesse lugar. Sente a glória de Deus nesse lugar.
Sente Deus aí, o Espírito de Deus aí. Sente a unção do Todo-Poderoso aí. Deixa fluir. É nesse ambiente que Deus liberta. É nesse ambiente que Deus transforma. É nesse ambiente que Deus repreende demônios. É nesse ambiente que Deus salva, que Deus cura.